Bem-vindos ao Docs Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Sociologia em Casa. E o tema de hoje é o Estado. Boa parte dos trabalhos da ciência política estuda o Estado. A definição de Estado mais utilizada pelos especialistas também foi formulada por Max Weber e diz o seguinte: o Estado é o detentor do monopólio da violência legítima em determinado território. Em outras palavras, o Estado tenta ser a única instituição a qual a população reconhece o direito de, em determinadas ocasiões, praticar a violência. A população aceita essa situação por diversos motivos, que variam de sociedade para sociedade. Vamos discutir em separado cada parte da definição do Estado. Monopólio. Monopólio é uma palavra emprestada da economia e descreve uma empresa que consegue se estabelecer como a única vendedora de um certo produto. Quando afirmou que o Estado tenta exercer o monopólio da violência legítima em determinado território, Weber quis dizer que o Estado tenta se tornar a única instituição capaz de praticar a violência legítima naquele território. Mas o que seria a violência legítima? Para compreender, pense na seguinte situação. Você está vendo na TV imagens de um conflito entre policiais e criminosos. Os dois lados estão praticando violência. Um deles atira no outro, mas, para você, o que cada um está fazendo não é a mesma coisa. Você provavelmente acha que a polícia tem mais direito de atirar nos criminosos do que os criminosos têm de atirarem na polícia. Você pode achar que, em circunstâncias como aquela, a polícia tem o direito de praticar a violência, os criminosos não. Em outras palavras, você provavelmente considera que a violência praticada pela polícia no cumprimento da lei é legítima. Assim falou Weber. A violência não é, evidentemente, o único instrumento de que se vale o Estado. Não haja a respeito qualquer dúvida, mas é seu instrumento específico. Em nossos dias, a relação entre o Estado e a violência é particularmente íntima. Em todos os tempos, os agrupamentos políticos mais diversos, a começar pela família, recorrem à violência física, tendo-a como instrumento normal de poder. Em nossa época, entretanto, devemos conceber o Estado contemporâneo como uma comunidade humana, que dentro dos limites de determinado território, a noção de território corresponde a um dos elementos essenciais do Estado, reivindica o monopólio do uso legítimo da violência física. Por que costumamos achar que a violência da polícia contra os criminosos é legítima? Porque, em geral, ela é praticada para fazer cumprir a lei. O valor que damos à lei se deve ao fato de que, nas sociedades modernas como a nossa, predomina a forma de dominação racional legal, que explicamos no vídeo anterior. Para nós, o que vale é a lei. Quando vemos policiais cometerem violência sem cumprir a lei, por exemplo, matando um inocente, nos revoltamos contra eles. A violência da polícia só é considerada legítima quando praticada conforme a lei. Mas é preciso ter em mente uma coisa muito importante. Os estados modernos, brasileiro, estadunidense, francês, etc., não se formaram porque os seus fundadores desejavam proporcionar bem-estar à população, respeitar a tradição, garantir o respeito à lei, ou porque desejavam ser modernos. Vamos ver como esse processo está relacionado com a nossa discussão sobre o monopólio da violência e a necessidade dos dominadores de serem aceitos pelos dominados. Você já pensou nisso? Imagine que um país estrangeiro com um exército poderoso invadisse o Brasil e destruísse completamente as forças armadas brasileiras. Imagine que o presidente deste país dissesse que, daquele momento em diante, mandaria no Brasil, e só ele poderia decidir o que é certo ou errado. Mesmo se o governo invasor tivesse o monopólio da violência, você o reconheceria como legítimo? Você acha que o governo invasor poderia sobreviver por muito tempo com base apenas na força? Lembremos do exemplo do poder que o assaltante armado exerce sobre a sua vítima. Em seus estudos sobre a formação dos estados modernos, o cientista político e historiador estadunidense Charles Tilly destacou que, quando se formaram, os estados modernos não eram muito diferentes de quadrilhas criminosas que, para não agredir o povo, cobrava deles. Entretanto, para se manter, o estado precisa conquistar o apoio dos governados. Você deve ter aprendido nas aulas de história que o Estado moderno cresceu como uma aliança entre os monarcas europeus e a burguesia. O desenvolvimento capitalista trouxe mais riqueza para os cofres do Estado.
Ao mesmo tempo, a burguesia ia domesticando o Estado e conquistando cada vez mais direitos, obrigando os governos a respeitarem as leis que defendiam suas liberdades e a sua propriedade. As classes populares foram motivadas por essas conquistas de direitos e também passaram a se organizar para exigir o direito de votar, de formar sindicato, de defender as suas próprias ideias, etc. O resultado desse processo foi a formação das democracias modernas. Entretanto, é importante notar que, como observou Antônio Gramsci, nas sociedades modernas o poder não é exercido apenas pelo governo, pela polícia, pelos tribunais, pela violência. A disputa pelo poder passa pela disputa de ideias, pela produção de cultura, de notícias e até mesmo pela discussão dentro das próprias ciências sociais. As diferentes classes e os diferentes grupos sociais lutam, em outras coisas, para convencer a sociedade de que suas ideias representam o interesse de todos. Cada grupo tem a sua ideia, por exemplo, de como a sociedade deveria se organizar em relação ao que é e como será produzido, como responder às demandas públicas de saúde e educação, quais soluções deveriam ser adotadas para resolver o problema de moradia da população, ou mesmo se isso representa ou não um problema. Para pôr isso em prática, tentam formar alianças que incluam o maior número possível de grupos entre os que serão beneficiados por esse projeto político. Isso nunca será feito apenas pela força, ou só pelo interesse econômico, e muito menos pela propaganda, mas exigirá que as pessoas sejam convencidas. Gramsci chamou esse processo de luta pela hegemonia, ou seja, a liderança da sociedade. Em 2003, os Estados Unidos invadiram o Iraque, alegando, entre outras coisas, que implantariam a democracia no país. O vídeo mostra a etapa relativamente fácil da ação. O imenso poderio militar estadunidense derrubou o ditador Saddam Hussein, que governava o Iraque, representado na estátua que está sendo derrubada em Bagdá. Porém, os Estados Unidos não conseguiu construir um acordo entre os vários grupos étnicos religiosos dentro da sociedade iraquiana. Iniciou-se uma guerra civil, durante a qual surgiu o grupo Estado Islâmico, que hoje controla regiões do Iraque e da Síria e praticam ações terroristas em várias partes do mundo. Este exemplo permite demonstrar como é difícil fazer política apenas com a força. Parte importante da política moderna é a disputa entre vários projetos políticos pela hegemonia. Na democracia, diversos projetos se enfrentam, sem ter o direito de se imporem pela força. A partir daqui, vamos ver algumas ideias que foram fundamentais para a consolidação do Estado moderno, tal qual o conhecemos. Começaremos com o filósofo Nicolau Maquiavel, pois não é possível falar de política moderna sem falar da sua obra. Maquiavel é considerado o fundador da ciência política e um dos principais teóricos do Estado moderno. E isso por um motivo simples. Em vez de pensar apenas na política como ela deveria ser, analisou-a com base no que ela é, pensando em exemplos históricos. Perfil: Nicolau Maquiavel. Como diplomata, Nicolau Maquiavel, 1469 a 1527, representou sua cidade natal, Florença, em reinos importantes da Europa. Vendo a sua cidade de fora, Maquiavel percebeu que ela estava em uma situação muito difícil. Naquela época, estados modernos já haviam se formado em lugares como França e Espanha, mas não na região que hoje corresponde à Itália. Cidades como Florença eram autônomas e a Itália só se unificaria no século XIX. Diante dos poderosos exércitos espanhóis e franceses, essas cidades pareciam frágeis, o que se provou na derrubada do governo de Florença após um conflito com a Espanha. O novo governo prendeu, torturou e exilou Maquiavel. No exílio, ele escreveu O Príncipe, sua obra mais famosa. O príncipe se propunha a orientar líderes políticos. Um líder deveria, por exemplo, ter o seu próprio exército, em vez de confiar em mercenários, que sempre fogem depois de receber o seu pagamento. Ele deveria também se informar sobre os costumes dos povos que habitam os territórios conquistados. Apesar do seu território pouco extenso, a Itália até hoje é marcada por grande diversidade cultural. O príncipe precisa tomar todo tipo de cuidado
com os nobres e poderosos que pudessem vir a se tornar os seus rivais, e não deveria vacilar quando fosse necessário cometer violências e crueldades contra os seus inimigos. Hoje não aceitaríamos muitas das orientações que Maquiavel deu em O Príncipe, como sua defesa do uso da crueldade em várias situações. Mesmo assim, podemos aprender algo com elas: o caráter violento da formação dos estados nacionais modernos. Por hoje é só. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, dê um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Forte abraço e vitória sempre!